autoridade funcional? É a autoridade confiada a determinada pessoa para, no âmbito de uma empresa ou grupo de empresas, estabelecer critérios e normas que dizem respeito a um grupo específico de atividades, basicamente homogêneas, cujo grupamento é denominado função. É o mesmo que a autoridade normativa ou técnica, por referir-se a uma pessoa reconhecidamente perita em determinada especialidade. Então é quando você tem a autoridade sobre a função e não sobre a pessoa. Então essa autoridade ela é, elencada a pessoa que tenha conhecimento específico sobre a área. No caso, gestão de pessoas, quem tem autoridade funcional sobre o processo de treinamento, processo de seleção é o RH. Quando se trata de dinheiro, finanças, quem tem autoridade funcional sobre investimentos, sobre gastos, é ao pessoal da área financeira. Por quê? Porque eles têm conhecimento técnico. Então, eles que vão criar as normas, os procedimentos referente à sua área de especificidade. Característica: deve ser obedecida por pessoas que não estão subordinadas àquele que emitiu as normas. O emitente estabelece apenas como determinada atividade deve ser executada, quando o chefe de linha determinar que ela o seja. O executante poderá estar subordinado a uma autoridade de linha diferente do que detém a autoridade funcional. Então, normas com relação a compras. Então, o pessoal da área de compras é quem vai determinar a forma normativa. E qualquer área que for executar uma compra, que não pelo setor, ele vai ter que seguir a normativa da área de compras, Então, porque é ele que conhece. Então, eu mesmo estando subordinado ao setor administrativo, se eu for para a rua comprar alguma coisa, eu tenho que seguir as normativas da área de compras. Exemplo de autoridade funcionais. Controlador emite normas contábeis. O responsável pelo RH emite normas para o RH. O responsável pela área jurídica emite normas jurídicas. O encarregado de marketing emite normas de marketing. Por exemplo, o RH quer contratar estagiário. Beleza? Muito bem. Só que quem vai determinar as normas de contrato segundo a legislação é o responsável pela área jurídica. Cautelas serem tomadas na emissão de normas. Ao emitir-se uma norma, o responsável deverá sempre ouvir antes de a sua oficialização as áreas que serão por elas afetadas. Então, a hora que eu vou emitir uma norma, não é o que eu quero, não é o que eu acho. Eu vou seguir, por exemplo, na questão jurídica, aquilo que a lei diz, mas eu vou me adequar também àquilo que a área em específico ela precisa na questão daquilo que eu vou determinar a normativa jurídica. A área de compras, a hora que ela vai estabelecer prazos, a hora que ela vai estabelecer procedimentos de compra, ela tem que ouvir as áreas que se utilizam do processo de compras para poder elaborar a norma. Não é simplesmente do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Em caso de conflito entre a autoridade funcional e a de linha, a prática tende a favorecer uma limitação de autoridade funcional, para não enfraquecer a posição do executivo de linha, que está mais próximo e é o responsável pela ação. Então, um dos cuidados que eu tenho que ter é que a autoridade funcional ela não deve sobrepor a autoridade de linha. Por isso que existem as limitações das áreas funcionais. Esse é um cuidado que eu tenho que seguir com toda certeza. Nem sempre são representadas as linhas de autoridade funcional, porque uma vez emitida a norma, ela deve ser obedecida, em princípio, por toda a empresa. No entanto, há algumas ocasiões em que alguns diretores possuem forte ascendência funcional sobre alguns órgãos que lhes são diretamente subordinados. Nessa situação, é conveniente representar essa autoridade por meio de uma linha pontilhada. Ou seja, tem normativas que são emitidas para a empresa como um todo. Então, não tem como dizer sobre quem que o setor tem autoridade funcional. Nesse caso, então, você não tem nenhuma linha determinando a essa autoridade. Agora, quando você já tem um órgão específico com autoridade de linha sobre alguém, você tem a representatividade dela por linha, como é nesse caso.
né? Então a diretoria de marketing é a autoridade de linha ao departamento de vendas. Como a gente poderia ter aqui a área de produção, de operações, né? Ter autoridade sobre o departamento de produção, autoridade funcional. Nós teríamos uma linha pontilhada também. A linha tracejada, ela indica que as operações de vendas devem seguir as orientações técnicas da normativa emitida pela diretoria de marketing. Esta repartição tem autoridade funcional sobre os assuntos de comercialização, até no que diz respeito às operações de vendas. Então fica bem claro você saber quem é que tem autoridade sobre quem. Agora, digamos que uma normativa jurídica, né, ela acaba atendendo a todas as áreas. Então você não tem como determinar, né, sobre quem que ele tem autoridade funcional. Nesse caso você não tem linha pontilhada nenhuma, né, e a normativa serve para todo mundo.